A Nintendo começou uma verdadeira caça interna para descobrir quem tá vazando informação sigilosa da empresa. E sinceramente, depois do que aconteceu, isso faz muito sentido. Porque o que começou como um rumor virou um dos maiores vazamentos da história da indústria dos games. E o mais interessante, esse caso mostra exatamente como as empresas investigam vazamentos internos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que vazou dentro da Nintendo, por que a empresa ficou tão preocupada com isso, como funciona esse tipo de investigação interna e principalmente o que a tua empresa pode fazer a partir de hoje para evitar que isso aconteça. Porque muita empresa acha que vazamento é coisa de multinacional, até perceber que informação interna dela já tá circulando fora da empresa. Agora, bora pro vídeo. Para entender por que a Nintendo ficou tão agressiva com vazamentos, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Nos últimos anos, o Switch 2 provavelmente virou o console mais vazado da história. Antes mesmo do lançamento oficial, já tinha vazado imagem do console, especificações, data de pré-venda, possíveis preços e até os jogos. E não foi só uma vez, foi uma sequência enorme de vazamentos. Só que a situação ficou ainda pior. Um insider começou a divulgar informação muito específica sobre os planos da Nintendo para 2026 e para 2027. As informações eram específicas demais, anos de planejamento estratégico jogados na internet para qualquer um ver. Aí, ex-funcionários da própria Nintendo começaram a comentar publicamente que a empresa estaria furiosa com esses vazamentos. E aqui que existe um detalhe importante. A Nintendo, historicamente, sempre teve um controle extremamente rigoroso sobre anúncios e informações internas. A empresa construiu boa parte da estratégia dela em cima do impacto, da surpresa, do controle do timing. Então, quando as informações começam a vazar meses antes, isso não afeta só a curiosidade na internet, afeta marketing, pré-venda, relacionamento com o investidor, estratégia comercial, lançamento de produto. E foi justamente nesse momento que começaram as especulações sobre a Nintendo possivelmente estar usando uma estratégia clássica de investigação interna. Distribuir informação levemente diferente para grupos diferentes. Isso aqui é muito importante, porque tem gente que olha e pensa: nossa, isso aqui é um exagero. Só que não é. Isso é investigação corporativa. As empresas fazem isso há muito tempo. A lógica disso é muito simples. Se cada grupo recebe uma informação um pouco diferente, quando alguma coisa vaza, você consegue rastrear de onde aquilo saiu. É quase como uma marca d'água invisível em informação interna. E aqui tá a parte que mais importa nesse vídeo. Isso não acontece só na Nintendo. Isso acontece em empresas no mundo inteiro, porque vazamento interno não é só informação sobre videogame. Na prática, vazamento interno é quando a empresa perde o controle da própria informação. É um print que sai de uma reunião e aparece fora da empresa, uma proposta comercial chegando na mão de um concorrente, cliente recebendo um documento errado, áudio interno circulando em grupo de WhatsApp. É alguém de dentro entregando informação para quem tá fora. Normalmente a empresa descobre tarde. Isso quando ela descobre. E aqui um dos maiores erros das empresas. Elas acreditam que o maior risco está lá fora, num ataque hacker, num concorrente tentando roubar informação. Só que muitas vezes o problema está dentro da operação, naquela pessoa que perdeu confiança na empresa, no colaborador que tem acesso demais, na informação estratégica circulando sem rastreabilidade, na liderança que acredita que ninguém teria coragem de fazer isso, ou simplesmente alguém disposto a trocar informação por dinheiro, influência ou até reconhecimento. E é justamente por isso que hoje a investigação interna deixou de ser coisa exclusiva de multinacional, porque a informação é um dos ativos mais valiosos das empresas. Agora, olha esse dado. Segundo um relatório global da ACFE, 43% das fraudes corporativas foram descobertas através de denúncias. Não foi tecnologia, não foi auditoria, foi alguém fazendo uma denúncia. Isso mostra uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, a empresa não descobre o problema sozinha. Alguém vê, alguém percebe, alguém sabe. O problema é que muitas empresas criam um ambiente onde ninguém quer falar. E aqui entra um ponto extremamente importante. Quando uma empresa não consegue detectar pequenos vazamentos, ela provavelmente também não consegue detectar fraude, conflito de interesse, desvio de informação, quebra de confidencialidade, sabotagem, manipulação de dados, porque no fim, tudo isso depende da mesma coisa: capacidade de investigação e rastreabilidade. Então a pergunta não é como impedir que algum vazamento aconteça. A pergunta real é outra. Se alguma informação vazasse hoje, a minha empresa conseguiria descobrir rapidamente de onde isso saiu? Porque, honestamente, a maioria não conseguiria. Esse é justamente o problema. Muitas empresas compartilham informação estratégica sem rastreabilidade, sem controle, sem segmentação ou qualquer capacidade real de investigação. Então, quando alguma coisa aparece fora, todo mundo fica suspeitando de todo mundo, só que ninguém consegue provar nada. E é justamente por isso que um dos pilares mais importantes de prevenção hoje é ter um canal que realmente seja confiável, porque ele ajuda a empresa a descobrir cedo o que normalmente ela só descobriria tarde demais, ajuda a identificar padrões, ajuda a detectar problemas recorrentes em determinados setores, ajuda a receber informação que jamais chegariam por vias normais e, principalmente, ajuda a investigar
antes da crise explodir. Empresa preparada não depende de sorte, depende de informação. E se a tua empresa ainda recebe denúncia por WhatsApp, e-mail ou conversa de corredor, isso não é gestão, isso é improviso. Para resolver isso de forma rápida e segura, existe o Easy Report, um canal de denúncias que ajuda empresas a receberem relatos, inclusive anônimos, com apoio especializado no tratamento das informações. O QR Code está na tela e o link está aqui na descrição. Agora presta atenção nessa parte final, porque ela é a mais importante do vídeo. Essa é a maior lição por trás do caso da Nintendo. O problema nunca começa no momento que a informação vaza. Ela começa muito antes. Quando a empresa perde rastreabilidade, quando ela perde a capacidade de investigação, quando as informações começam a circular sem controle. E principalmente, quando ela acredita que isso nunca vai acontecer com ela. Porque no fim, o maior risco não é só o vazamento. É a empresa descobrir tarde demais que já tinha perdido o controle da própria operação. E se a tua empresa ainda trata informação estratégica de forma amadora, o problema talvez já exista. Ele só ainda não apareceu. Se quiser conhecer melhor o Easy Report, o link tá aqui na descrição. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aqui no canal a gente tem vários outros vídeos sobre investigação interna, cultura, riscos corporativos e prevenção de crise. Não deixa de se inscrever aqui no canal e curte esse vídeo para chegar em mais pessoas. Abraço e até o próximo vídeo.